heróis e heroínas, empreendedores e empreendedoras, como vão? Então, como eu sempre faço a minha abertura, né, tem algo melhor do que fortalecer as suas competências para que a sua empresa cresça de forma sustentável e estruturada? Acho que não, né? Como o nosso foco é sempre falar sobre gestão, eu trouxe um tema hoje para a gente discutir, que eu vou tentar exemplificar um pouquinho aqui para vocês qual que é a estratégia, né, que o dono da empresa deve adotar para fortalecer o seu papel, né? Então, fico aí me perguntando, né, será que o dono de uma grande empresa com altos volumes aí de funcionários tem as mesmas dificuldades de saber qual é o seu papel? Este tema, ele tenta elucidar um pouquinho o que o dono da empresa de pequeno e médio porte deve ou não deve fazer, né? Onde ele deve e não deve atuar. Vocês conseguem imaginar quanto tempo do dia este empreendedor passa fazendo o que não é função dele? Vocês já pararam para pensar? Então, se pensarmos no papel que é esperado de um dono da empresa, será que temos estes donos atuando pelo menos 70% do seu tempo no papel que é o papel ideal para que ele cumpra a sua missão? Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Eu sou a Rose Flório, sou especialista em modelos de gestão e otimização de processos e vim aqui para a gente justamente falar sobre a estratégia para fortalecer o papel do dono da empresa. Eu espero que vocês gostem da discussão e que me sigam, me curtam e se inscrevam aí no nosso canal. Muito bem, esse aí é um tema extremamente estratégico e que merece uma atenção extremamente estratégica por parte da pessoa que tem que ser a pessoa mais estratégica da empresa. Então, vejam a importância desse papel, desse cargo e desse olhar, né? Então, hashtag já fica a dica aí, número 1 para vocês, que é papel do dono. Então, sabe aquela história que diz que diretor dirige, gerente gerencia, e o funcionário age e traz inovação? Então, é um pouquinho disso, né? O dono da empresa, ele tem que ser absurdamente estratégico, ele tem que pensar, ele tem que respirar negócio o tempo todo, né? Então, o hashtag fica a dica 2, né? Que é fortalecendo, assim, o seu olhar estratégico sobre a empresa dele. Por que essa pessoa, ela é mais estratégica, ela é tão importante para dar direcionamento, né? Porque imagine os seus 100% dos seus funcionários sem uma visão de liderança, sem uma visão de diretriz, sem conseguir enxergar para onde se está indo, né? Para quem não sabe para onde vai, todos os caminhos são válidos. Então a gente fica sempre com essa visão de que se não existe um piloto no navio, quem está lá dentro não sabe nem para onde esse navio está seguindo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque aí você pode falar assim, o que faz ele pensar que ele é mais útil na operação do que na gestão, do que na estratégia, né? Quantas vezes a gente tropeça por aí com os donos de empresas lá enfiados dentro da operação, botando a mão em máquinas, botando a mão nos processos, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Isso existe aos montes, né? A gente tem essa percepção e às vezes é necessário. Então a gente não está falando assim, ó, não faça nunca, porque às vezes vai ser necessário. Às vezes faltou um funcionário, faltou outro, e processos dentro de empresas é assim, né? A cadeira esvaziou, não importa, alguém tem que ocupar aquela cadeira para que a coisa aconteça e saia o resultado bem feito lá na frente. Então, é totalmente permitido que isso aconteça. O que não pode é que isso seja a rotina, né? Então, se eu penso que dentro daquela empresa é necessário que ele olhe
30%, 40% para a operação, ok, não tem nenhum problema. O problema é se ele passa a inverter isso e passa a olhar 70% dentro da operação, né? Então, esse é um grande problema. E aí você pode me perguntar, mas a empresa é minha, ok, eu posso fazer o horário que eu quiser. Qual é o problema que tem de eu querer fazer o horário que eu bem entendo, né? Foi para isso que eu abri minha empresa para ter o meu próprio horário, para ter para poder usar o tempo como eu bem entender, né? Tem muita gente que fala isso, não, eu quero abrir minha empresa porque eu quero ter os meus horários, eu quero poder não trabalhar de sábado e domingo. Lê do engano, né? Porque quando a gente é empreendedor, a gente pensa no nosso negócio 24/7. Não tem jeito. Hora é para tentar resolver um problema, hora para pensar numa inovação, a hora para ter um insight de uma boa ideia ali que eu tive. Então veja que empreendedor é empreendedor 100% do tempo, mesmo aos sábados e domingos, quando sai com a família e de repente, tropeça lá em alguém ou em alguma coisa e fala, olha, por que eu não pensei nisso antes? Olha, isso aqui dá um insight para mim de melhoria lá na empresa, puxa, devia estar implementando. Aí você vai conversar com o dono do lugar onde você está, você vai querer entender, você vai querer saber se isso foi bom, se isso foi ruim. Então é impossível a gente isolar a pessoa do empreendedor. A gente só tem que isolar a pessoa do empreendedor quando a gente fala do financeiro dessa empresa, né? Então o dono, hashtag fica a dica 3, né? Tem que ter separado sim o que é gestão financeira da pessoa física, gestão financeira da pessoa jurídica. Lembre-se que se um dia, por um acaso, ninguém quer isso, mas todo mundo está sujeito a acontecer, como a pandemia pegou muita gente de surpresa, se eu não tiver essa ruptura entre a gestão financeira do dono e da pessoa física, do PJ e da pessoa física, a hora que um falir, fale a família inteira, não é só a empresa que está falindo, né? Vai abrir falência da família inteira. Então, tenha sempre esse cuidado e este olhar de isolar a pessoa física da pessoa jurídica. Hashtag fica a dica 4. Bom, outro ponto que você... Então, a gente... Voltando um pouquinho àquela questão que eu levantei para vocês pensarem, né? Ok, mas eu quero meus horários, eu quero ter o meu tempo, foi para isso que eu abri empresa. Eu te diria assim, não, você não tem razão, né? Será que você está certo? Acho que não. E eu vou te explicar um pouquinho do porquê que eu acho isso. Quando o negócio é nosso, a nossa responsabilidade ela aumenta muito, né? Os nossos compromissos terão de ser sempre cumpridos. E isto só é possível quando a gente toma as rédeas da empresa. Então eu gosto muito sempre de fazer uma analogia com uma família. Por que essa analogia é importante? Vocês já viram pais de família que têm visões de valores fortes, né? Rígidos, né? Como isso permeia para dentro da família, desce para filho, para neto, para tudo. Ao mesmo tempo que quando a gente percebe dentro da cabeça da família uma visão deturpada de valores, como isso também permeia para dentro da família, a mesma coisa acontece na empresa e eu já tive a oportunidade de tropeçar, graças a Deus, muito mais na visão boa e positiva do que na negativa, mas tem também, né? Então, se você tem lá dentro de uma empresa um diretor, um dono que não são éticos, não são transparentes, não gostam de abrir para os colaboradores a visão financeira, porque se eles não sabem para aonde você quer chegar, ou se você está chegando ou não, como eles sabem se eles têm que dar mais deles ou menos deles? Como que eles vão poder te ajudar no crescimento, né? Tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado dentro daquele barco, né? E se eu não sei, tanto faz, eu vou lá remar do jeito que der e tá tudo bem, né? Por isso que é importante a gente falar para o dono que defina uma estratégia, tenha clareza de onde você quer chegar, tenha clareza da meta
que você tá tentando atingir. Tenha clareza se as pessoas que vão te ajudar nisso têm todas as ferramentas possíveis, né? E então, hashtag fica a dica 5, que é: defina claramente a sua estratégia e principalmente faça divulgação dela. Não pense nos seus colaboradores como seus inimigos ou concorrentes. Os seus colaboradores estão ali para te ajudar a levar esse barco para frente, né? Só garanta que dentro desse barco não tem um pica-pau. Isso é importante você garantir. Mas de qualquer forma sempre dê transparência às coisas. Traga as pessoas, traga os colaboradores para perto de você. Peça ajuda, peça ideias novas, peça contribuições, deixe eles trazerem, né, do nível de operação deles, as potenciais melhorias, porque isso é extremamente rico, né? Então, não corte as pessoas em suas ideias, né? Foi-se o tempo, lá atrás, muito no passado, que a gente trabalhava simplesmente dando a tarefa para o analista fazer e ponto. Não é mais assim. As pessoas cresceram, o nível de educação cresceu, né? O mercado está exigente demais. Então, quanto mais ideias fluírem, quanto mais ideias eu puder analisar, quanto mais ideias boas eu puder implantar, mais forte eu fico, mais rápido eu ganho o mercado, né? Mais eu fico à frente do meu concorrente. Então, senhor dono de empresa, pense de forma estratégica, ok? Bom, falando disso aí, o fato é que, além de ter tudo isso, o dono da empresa, ele tem que ter alguns comportamentos. Então, a gente está falando de disciplina, a gente está falando de ousadia, porque se ele não for um pouquinho ousado, né, do jeito que a gente corre riscos como empreendedores, vão chegar situações que vão botar ele em xeque, talvez ele não saiba como decidir. A gente vai ter que fazer discussões financeiras, estratégicas, de RH, operacionais, de logística. Então, a gente vai ter que abrir e olhar portas das mais variadas possíveis, né? E você tem que ter essa visão quando você abre a sua empresa. Hoje em dia tá tão na moda: não, eu vou ser empreendedor, não quero mais chefe, não quero mais trabalhar mais que 5, 6 horas. Gente, ser empreendedor vai muito além disso, né? Até porque ser empreendedor e ser dono de negócio hoje exige que você esteja preparado para muito mais portas e para uma visão muito mais globalizada do que era até antes da pandemia, vamos dizer assim, né? Você tem que estar muito mais preparado para trabalhar com tecnologia do que você estaria antes. Então, veja como isso é complexo, não é um trabalho simples. Por menor que seja o seu negócio, a sua empresa, por mais que você tenha só 2 ou 3 pessoas, tenha a certeza que todas elas estão fazendo de tudo um pouco. Então, tudo isso que eu estou falando, de todas essas portas que você vai ter que abrir, vai ter que olhar, tenha certeza que está sempre na mão. Uma pessoa vai estar lá cuidando de 5, 6 papéis, a outra mais 5, 6 papéis, mas tudo isso está lá dentro da sua empresa. Querendo ou não, está lá, né? Tem o financeiro, que tem que olhar e alinhar as coisas com contabilidade, né? Então, assim, tem muita coisa rolando. E você tem que estar preparado para quando você for abrir o seu negócio também isso servir, né? Não sei se todos que estão aqui nos assistindo são 100% empreendedores e já têm suas empresas formadas, mas até para quem não, para quem gosta de modelo de gestão e para quem está nos acompanhando, é importante saber, né? Ter a visão sistêmica que a gente fala, que é esse olhar holístico, né? Do que é a estrutura de um negócio. Então, outra coisa, tem que ter um olhar absurdamente atento para RH, né? Então, hashtag fica a dica 6. Se você não olhar para os seus colaboradores, não der um ambiente adequado, não der, a tendência deles te deixarem na mão, te largarem é muito grande. Aí a gente ouve falar: não, porque eu sou um gestor humanizado. Vocês já ouviram isso?
Gestor humanizado, isso vai ser tema de uma outra live nossa lá na frente. Cara, gestor humanizado nada mais é do que eu pagar e dar para ele as condições mínimas de trabalho que ele precisa. Só que isso, na minha cabeça, não é mais do que obrigação de quem tem colaboradores. Então, esse negócio de gestão humanizada, esquece. Você tem que fazer gestão de pessoas, você está lidando com gente. Dê um mínimo de respeito, dê um mínimo de orientação, dê um mínimo de situação agradável de ambiente de trabalho, né? Coloque gente que queira crescer, que seja iluminado, que traga luz, não pessoas que tragam treva, que sejam pesadas ou pessoas que não estão capacitadas para aquele papel. Porque nessa visão de eu ter um custo baixo, né, eu acabo tendo também uma receita baixa, porque se eu tenho um custo baixo, às vezes isso está intrinsecamente ligado à parte educacional, à parte comportamental, né, porque tudo isso vai refletir no meu cliente. Então pense bem na hora de uma contratação. Muito bem. Que mais que a gente vai falar aqui, né? Lembra aquela frasezinha que fala assim, com a prática que nos leva à perfeição? Então, isso pode acontecer tanto para fortalecer a sua visão e missão, né, que você definiu lá para a sua empresa, que eu acredito que tenha definido, né, como para também desviar comportamentos, né? Então, assim, de repente, se você se ausenta muito, se você não está muito presente, se você está lá preocupado com o processo logístico operacional, não sei o quê, e não está olhando a sua empresa de cima, não está gerenciando o que é importante para o seu cliente, você pode permitir que a cultura seja criada pelos colaboradores que estão lá sem rumo, né? E aí eles vão fazer a velocidade deles, eles vão fazer a forma de trabalho, né? Então, quantas vezes você entra em empresas, as empresas estão cheio de problemas de comida pela espalhada. Eu já passei em situações assim, né? Que você tem tanta comida espalhada porque não tem uma regra onde o cara pode comer, onde não pode, né? Você tem uma política de RH? Então, a política, ela é importantíssima para dizer o que esse colaborador pode fazer, o que ele não pode fazer, como ele pode se relacionar com o seu cliente e como ele não pode se relacionar com o seu cliente. Então, definir políticas claras e dar lá para ele olhar, para ele ler, para ele assinar, para ele ter a responsabilidade de aplicar aquilo, é que vai transformar a cultura da sua empresa numa cultura alinhada com seus objetivos estratégicos, ok? Hashtag fica a dica 7, políticas. Muito bem. Então, acho que a gente falou bastante aqui sobre o papel, né, e da estratégia do dono do negócio. Eu acho que essas 7 dicas aí já estão fortalecendo bastante aí o papel do dono. Então, fazendo aqui uma abordagem um pouco mais ampla, a gente está falando o seguinte, ó, o que cabe ao dono? Focar no nível estratégico, gerencial e operacional. Aí você vai dar uma risada e vai falar, mas aí você está me levando lá para o começo da nossa conversa, onde eu te falava que eu fazia tudo porque é bom, é legal, eu gosto, e você falou para mim que eu não tinha que fazer tudo. Perfeito. Porém, em que nível, né? Uma coisa é você olhar o todo botando a mão na massa, outra coisa é você olhar o todo apenas com o seu olhar de dono e dando as diretrizes adequadas para a sua equipe, né? Para que você tenha tempo de olhar para o mercado, para que você tenha tempo de olhar para a estratégia, para que você tenha tempo de olhar para produto, para precificação, para a parte de vendas, de rentabilidade, de lucratividade. Esse é o seu papel, ok? Bom, então, até eu fiz uma associação aqui, olha só, são os olhos do dono que engordam o porco, né? E não as mãos do dono que engordam o porco, tá? Então, só para vocês entenderem aonde que tá a mão aqui, ó, tá fora do processo, né? O que vale é o que você está enxergando, o que você está vendo de oportunidade de melhoria, o que você está enxergando de risco, né? Para você poder trabalhar sobre esses pontos. Então,
é importante a gente reforçar aqui que o comportamento do dono influencia diretamente o comportamento dos colaboradores, tá bom? Então não esqueçam disso. E para que a cultura interna seja uma cultura ética, transparente, uma cultura de colaboração, né? Uma cultura de inovação, né? E de preocupação legítima em atender às expectativas do seu cliente, o exemplo deve começar por cima, né? Então, nada melhor do que você dar o exemplo. Lembre-se que crianças não aprendem com o que a gente fala, crianças aprendem com o que a gente faz. E essa relação família-empresa, ela está extremamente ligada, hein? É muito, muito próximo. Eu brinco até que as empresas que têm conselheiros é como se eles fossem os avós, né, da família ou da empresa, né? Então, a associação, ela cabe direitinho nesse ponto. Aí você vai falar assim, mas espera aí, você não tem tempo de fazer nada disso, eu não tenho tempo de fazer nada disso porque eu estou lá na operação, eu tenho que fazer a máquina. É legal, é confortável, você fica na sua zona de conforto de repente, porque é onde você se encaixa, se identifica, mas isso não faz sua empresa crescer. A sua empresa só vai crescer quando você, dono, estiver olhando lá para fora e trazendo as coisas, as oportunidades aqui para dentro. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar também sobre isso, que eu acho bastante relevante, né, de como esse dono de empresa pode se fortalecer, é a gente falar um pouquinho sobre competências, né, sobre as habilidades, como que ele age, atitude. Então lembre-se, né, a atitude de um dono se você não tiver respeito com seus clientes, se você não tiver respeito com seus funcionários, estes colaboradores vão se achar no direito de se comportar igual, né? Então, pense sobre isso, pense nas suas atitudes, pense nas suas habilidades, aonde você pode ajudar, né? E isso é totalmente permitido, você tem o dever de ajudar essa equipe, né? Aliás, a gente brinca que não existe mais hierarquia vertical dentro das empresas, né? Para falar a verdade, dependendo da empresa, hoje a gente tem algumas empresas aí como exemplo, que nem hierarquia tem mais, porque eles dão tanta tranquilidade, tanta confiança e conquistam tanta gente com a competência e com a ética, né? Com o caráter ali de fazer a coisa acontecer de forma ética e transparente, que ele dando a meta e dando aonde eles querem chegarem, eles mesmos se unem, fazem um projeto lá, definem quem vai fazer o quê e faz acontecer. Então, as pessoas hoje em dia pensam, elas querem ajudar, elas querem inovar, e isso é extremamente rico. E tem uma outra coisa que eu acho que a dono de empresa também tem que aprender, é trabalhar com as diferenças, né? O que a gente imagina em matéria de comportamento, né? De que você conheça, tenha uma visão de habilidades e de atitude para que você esteja nesse papel, né? O que é necessário. Então, seria muito legal se você pudesse montar um gráfico onde você consegue avaliar, né? Olha, aqui eu tô com nota de 1 a 10, eu tô com nota 4, aqui eu tô com nota 5, aqui eu tô com nota 10. Puxa, que legal. Então são pontos que vai te dar clareza de o que tipo de estudo, o que tipo de técnica, o que tipo de conhecimento você tem que buscar para você se preparar melhor para ser um dono de empresa, tá? Então, se a gente está falando de comportamentos aqui, né, com essa visão de chá, a gente está falando de ousadia, a gente está falando, olha, tem que ser uma pessoa ousada, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma certa rotina, tem que ter um método de trabalho, inclusive para tomada de decisão, de repente criar um comitê, alguma coisa
que toda semana você usa aquele período do tempo ali só para discutir coisas a decidir. Então, hashtag fica a dica 9, porque é importante para vocês se organizarem para fazer esse tipo de trabalho, né? Bom, sei que não é fácil, né? Mas para os empreendedores aí que nos acompanharam, eu só posso desejar muito sucesso e acreditar que vocês sempre estão fazendo o melhor que vocês podem, mas às vezes nem sempre isso é suficiente, gente. Esforço a 150%, não 100%, né? E se empenhem e voltem a estudar e a aprender, né? Para quem parou, porque a gente morre aprendendo, né? Então, resumindo um pouquinho de tudo que a gente conversou, só para vocês terem uma ideia estruturada aí na cabeça de vocês, né? Do que a gente está falando, né? Então, o dono da empresa tem que estar olhando para o mercado, tem que estar olhando para o cliente, tem que estar olhando para o produto, tem que estar olhando para o marketing, tem que estar olhando para operações, né? Eu não vou pôr 100% aqui das funções da empresa porque não faz sentido e nem é o caso, mas para dar para vocês a visão das portinhas que eu comentei, né, que a gente tem que olhar. E logística, tem que estar olhando para o financeiro, né, principalmente, né, tem que estar olhando para o comercial, e eu diria até que comercial aqui caminha lado a lado com o mercado, e principalmente para as pessoas, né, a gente está falando que a parte de pessoas, né, de como você trata os colaboradores com as ferramentas e como é a estrutura para eles poderem contribuir com você. Porque se eles não se sentirem motivados, como que eles vão te ajudar na venda? Se você tem uma loja, né, e essa loja é uma confusão, uma bagunça, uma sujeira, como que você quer levar seu cliente para dentro? Você é um comprador, você entraria num lugar que vende comida, sendo que você bate o olho e você fala assim, não tenho coragem? Né? Então, você tem que se preocupar. Lembra que você é o dono, a empresa é sua, tá? Então, aqui a gente está falando do RH no centro. Então, o que eu quero dizer com isso? É que este aqui é o seu olhar, e quando a gente fala do olhar, a gente está só para reforçar e relembrar vocês. A gente está falando que é o olho do dono que engorda o porco, no sentido de tenha sempre a visão do todo, isso é importante, tá? Mas não largue coisas estratégicas para olhar coisas operacionais, sem importância, tá? A gente está falando de comportamentos, né? Liderança, a gente está falando de disciplina, a gente está falando de inovação, de olhar de inovação, a gente está falando de ousadia, mas a gente também está falando do olhar para a concorrência, a gente está falando do olhar para rotinas de decisões, a gente está falando que você precisa definir um planejamento estratégico, né? Você precisa definir políticas que estão aqui dentro, mas você também tem que definir prioridades, né? Agora, tem coisas que você não pode abrir mão. Então, veja, você é o dono, você tem que olhar isso tudo. Você tem que ser o protagonista dessa história, ok? Você não pode simplesmente deixar a coisa acontecer, né? Tome a sua empresa nas suas mãos. Você tem que definir o que aqui dentro é negociável, o que é inegociável, o que você não abre mão, o que você não vai admitir que seus funcionários, seus colaboradores façam, o que você não vai admitir que aconteça dentro da empresa. Então, o que você precisa é saber falar sim
mas também saber falar não. Isso é fundamental, né? Porque hoje as empresas estão sendo construídas para elas serem autogerenciáveis. E se você for o dono que centraliza tudo na sua mão, que não abre mão de fazer nada, que quer o controle e o domínio total, a sua tendência a não crescer é muito grande. Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.